Então, se Deus te deu uma ideia, se Deus te deu uma estratégia, se Deus colocou um projeto no teu coração, meu querido, minha querida, vá e execute esse projeto. Porque se você marcar bobeira, alguém vai executar. E aí você vai ficar chupando o dedo. Nossa, eu que tinha tido essa ideia, né? Poxa. Então não deixe que as ideias que Deus te deu tenham que ser transferidas para outras pessoas, porque você não teve a coragem de dar um primeiro passo. Quando eu vi aquele vídeo pela primeira vez, eu confesso que eu pensei o seguinte: posto ou não posto? E aí, pessoa incrível, aqui é a Roberta Salgado, um ser humano, uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que tem sonhos, desejos, temores, dúvidas, questionamentos, mas alguém que decidiu vir aqui simplesmente porque Deus pediu. E o fato dele ter pedido, por mais desconfortável que seja para mim, acredite ou não, gravar esse quadro para mim está sendo muito mais desconfortável do que gravar o Circo do Engano, por exemplo, que eu tô vestida de palhaço, porque é sobre o ser humano, não é sobre um personagem, não é sobre um tema, mas é sobre você. Na verdade, todos os quadros que estão sendo criados aqui dentro do meu perfil, eles são sobre pessoas, eles são sobre você, eles são sobre suas dores, sobre seus desejos e sobre seus sonhos. Mas esse aqui em especial, Deus me pediu para tirar a capa de todos os personagens e vir aqui bater esse papo com você. Mas talvez você esteja pensando, nossa, de qual vídeo que você está falando, Roberta? Por que que você está falando que você pensou 2 vezes se deveria publicar ou não? Foi esse vídeo aqui que vocês estão vendo, que foi o do Quantas Bênçãos News. E trazendo o pano de fundo desse Quantas Bênçãos News, eu tenho grandes amigas que lideram esse projeto. Uma grande amiga que já foi minha líder dentro de um curso que eu fiz, a Lilian, e eu sempre via esse movimento do Clube do Livro e eu ficava intrigada. Mas eu confesso pra você que quando falava que era 7 horas da manhã numa quarta-feira, eu falava, cara, eu não vou acordar cedo pra caramba pra ficar discutindo o livro. Até porque eu tava saindo de um burnout, então quando eu tive burnout eu acordava muito tarde, né? Eu acordava tipo 10 horas, comia, deitava um pouco de novo, eu passava muito tempo na cama. Então, só de pensar em levantar 6 horas da manhã pra entrar no Google Meet, participar de um Clube do Livro, eu falava, Deus me livre e guarde. Mas eu sempre fui acompanhando. Até que a Cris, uma grande amiga, uma amiga querida, que a gente já foi do mesmo link, do mesmo grupo familiar dentro da nossa igreja, ela falou assim, Rô, a gente vai ter um encontro presencial e eu queria muito que você tocasse nesse encontro. Eu falei, beleza, então me programei, me organizei e fui. Só que na semana de preparação, o Senhor falou claramente comigo que era para eu gravar o Quantas Bênçãos News, que é um quadro voltado para compartilhar daquilo que Deus fez, compartilhar boas novas, compartilhar esperança, compartilhar aquilo que Deus tem feito. E ele falou claramente, o primeiro quadro que você vai gravar vai ser com o pessoal do Clube do Livro. E eu falei, beleza, Deus. E fomos seguimos a vida, me preparei. Quando foi no dia, eu acordei passando muito mal, eu acordei com muita dor de estômago. E por que eu acordei com dor de estômago, tá? Eu acordei com dor de estômago porque eu estava naquele período das mulheres em que a gente tem vontade de comer muito doce, sabe? E aí eu comi um docinho. Só que eu já venho num processo desde janeiro de fazer uma reeducação alimentar, que vai muito além de uma reeducação alimentar, na verdade é uma mudança de estilo de vida. Então, alguns alimentos meu corpo já não tolera mais direito. E um desses foi o tal do docinho que eu comi. E aí, esse docinho fez com que eu estufasse. E eu ficasse assim, bem, né? Eu fiquei ainda maior do que eu já estou. Pois bem, fui pra lá. E como eu passei mal, eu acabei chegando atrasada. Eu não consegui abrir o clube, aquele encontro presencial do Clube do Livro com Louvor, elas tiveram que mudar a programação. E passei para a programação e foi assim, gente, eu chorei naquele momento, porque foi muito lindo, assim, o que Deus fez, estava fazendo ali, sabe? Tudo foi muito profético, tudo muito calculado. E no final eu iria tocar no começo, mas eu acabei tocando no final, que foi a parte que elas fizeram uma dinâmica. Pois bem, quando eu fui para gravar o vídeo, né, o marido até da Cris, o Ricardo, nos ajudou nesse processo e a gente gravou e assim, a entrevista fluiu muito bem, foi muito bacana. Mas aí, quando eu peguei o celular e fui ver se o vídeo tinha ficado bom, pensei, eu vou ou eu não vou publicar esse vídeo? Porque eu estava desse tamanho que vocês estão vendo aqui.
E foi um choque de realidade muito forte para mim. Foi um choque de realidade olhar para aquele vídeo e ver o meu tamanho. E não que eu ignorasse o meu tamanho, porque eu cheguei a pesar, né, o meu peso maior nesse período foi 81,6 kg. E desde janeiro eu já venho num processo de mudança de mentalidade, de mudança dos meus hábitos. Mas quando eu olhei, gente, aquilo me deu um desespero tão grande que eu fiquei assim, eu vou mesmo postar esse vídeo, eu vou mesmo olhar minha imagem daquele jeito, eternizar minha imagem daquela forma. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava postar aquilo, porque aquela mensagem precisava ser levada. Então, mesmo com aquele sentimento de vaidade que toda mulher tem, eu falei, eu vou postar. E postei o vídeo, e o vídeo tá indo muito bem. Tenho amigas que já entraram no Clube do Livro por causa daquele vídeo. Mas o ponto que eu quero trazer aqui pra você é que, normalmente, eu diria que 99,9% das vezes, quando Deus te pede algo, Ele nunca vai pedir algo pra gente que vai deixar a gente confortável, sabe? Ele sempre vai pedir algo que vai nos tirar da zona de conforto. Ele sempre vai pedir algo que vai nos desafiar e que vai fazer a gente romper com os nossos limites e que vai fazer com que a gente entenda que não é sobre nós, mas que é sobre Ele e sobre o que Ele quer falar para as pessoas. E o detalhe, esse quadro aqui, A Verdade Nua e Crua, é o nome desse quadro, e ele me falou, eu quero que você fale sobre esse seu desconforto. Eu fiquei quase um dia inteiro pensando, falei, Deus, tem certeza que é para eu falar sobre isso? Mas eu tinha certeza que era para falar, gente, e aqui estou falando para você sobre isso. Eu tô nesse processo, eu tô nessa jornada de voltar ao meu peso original, que o meu peso, vamos dizer, é 60 quilos, mas não é só voltar aos 60 quilos, mas é equilibrar, né, chegar ao percentual correto de gordura e ao percentual correto de músculo. Tô nesse processo, mas o mais lindo é que Deus tem me conduzido a um processo de reconexão e de fazer as pazes com o meu corpo e de fazer as pazes com a minha aparência, porque às vezes a gente como cristão foca muito no espiritual e às vezes até muito na alma, mas a gente se esquece do corpo. Então, nesse episódio de hoje do A Verdade Nua e Crua, é para deixar essa mensagem para você, que talvez Deus esteja te pedindo para fazer alguma coisa que não vai te deixar confortável, nem um pouquinho confortável. Mas o fato de não te deixar confortável não significa que não foi Ele quem te pediu para fazer. Então eu tô aqui para te perguntar, o que foi que Deus te pediu para fazer, mas que você se sentiu tão desconfortável e você simplesmente falou, deixa para depois? É hora de você pegar e fazer. Porque não é sobre você. Não é sobre a sua imagem. É claro que imagem é importante, eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos e nos próximos conteúdos. É importante sim, não vou ser hipócrita para vocês. Por muito tempo eu achava que imagem não era importante, mas tinha um motivo para eu pensar assim e nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso. Mas o ponto é, tem mais em jogo do que você. Tem mais em jogo de você ficar bem na foto ou não. É sobre pessoas que estão lá fora nesse exato momento, esperando para que alguém se levante, esperando para que alguém se manifeste. Lá em Romanos 8 tem um versículo que eu amo que diz o seguinte, que a criação aguarda com ansiosa expectativa para que os filhos de Deus, que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Ou seja, tem alguém nesse exato momento que está aguardando pelo teu posicionamento. Tem alguém nesse exato momento que está esperando para que você faça aquilo que Deus te pediu para fazer. E eu preciso te alertar de uma coisa muito séria. Se você não fizer aquilo que Deus te pediu para fazer, Ele vai levantar outro. E sabe por que Ele vai levantar outro? Porque quando Ele libera uma palavra do céu, essa palavra não volta vazia, mas ela produz aquilo que apraz o coração do Senhor e prospera naquilo que Ele enviou. Eu fecho esse vídeo dizendo e motivando a você a fazer aquilo que Deus te pediu para fazer. Faça aquilo que Deus te pediu para fazer e não dê mais desculpas.